Galera, tudo bem com vocês? Saindo da parte dos reinos propriamente dito, mas entrando na parte de fisiologia, tanto a humana como a animal, na próxima aula a gente vai fazer a fisiologia comparada, tentando, na medida do possível, comparar a fisiologia humana com a dos demais vertebrados, por exemplo. Vamos começar a dar hoje uma introdução à fisiologia, entender o que é fisiologia, entender também o que é homeostasia e a importância da homeostasia dentro da fisiologia, tanto na animal como a humana. Porque, por exemplo, a fisiologia animal como um todo, existem semelhanças e diferenças. Os vertebrados como um todo, existem pontos semelhantes e pontos também que divergem, que diferenciam um grupo do outro. A gente vai ver isso na próxima aula. Vamos começar entendendo primeiro o que é, afinal de contas, fisiologia. Quando a gente fala de fisiologia, muita gente confunde com anatomia, mas não é a mesma coisa. A anatomia é a composição do corpo, são as estruturas e os órgãos que compõem o corpo. A fisiologia é o como essas estruturas anatômicas funcionam. Essa é que é a grande diferença. Embora as duas andem juntas, é bem verdade que uma anda com a outra, andam juntas. A fisiologia, então, é o ramo da biologia que estuda o funcionamento do organismo. Todas as funções, todas as atividades que aqueles órgãos, que aqueles sistemas exercem no organismo. Ok? As funções mecânicas, físicas, bioquímicas, são as três dimensões, podemos dizer assim, que os sistemas exercem. Os sistemas e os órgãos, como um todo, exercem no organismo. Mecânica, física e bioquímica. Ok? Estudar a fisiologia faz com que a gente entenda quais são os órgãos que compõem o sistema e os sistemas também vão formar o organismo. Não sei se vocês lembram quando a gente estudou níveis de organização de seres vivos. Célula, tecido, órgão, sistema, organismo. O conjunto de sistemas forma um organismo. O conjunto de órgãos forma um sistema. A gente vai estudar cada um dos sistemas e, na medida do possível, dentro também do tempo e da própria quantidade de assuntos relacionados ao tema, a gente vai tentando associar com outros animais também, ok? Para compreender a fisiologia, como a gente comentou ainda agora, é necessário ter noções básicas de anatomia, de morfologia, no caso vegetal não, porque a gente estaria estudando plantas, se fosse o caso, mas morfologia humana, biologia celular, bioquímica, ecologia e biofísica. Todas essas áreas da biologia, para que a gente parta para a fisiologia, a gente tem que entender todas essas outras áreas também, ok? E eu diria até que mais até do que as outras, mais até anatomia, biologia celular e bioquímica, até mais do que as outras, inclusive. Essas três são carro-chefes. Então, a fisiologia humana, como a gente já comentou, vai se preocupar com o entendimento do funcionamento do corpo humano, como eles funcionam, ok? Conhecimentos químicos, físicos e anatômicos, como a gente já citou, ok? Entender a anatomia do sistema respiratório, a anatomia do sistema esquelético e por aí vai, de cada um dos sistemas que a gente vai estudar a partir da próxima aula. Aqui a gente tem as imagens, uma préviazinha para dar um sabor de quero mais, quando a gente for estudar sistema digestório, sistema circulatório, sistema respiratório. Aqui temos o sistema digestório, na sua complexidade, com todos os órgãos, o estômago, intestino delgado, intestino grosso. Não dá para ver todos porque, na realidade, a intenção para hoje não é a gente ver isso, ok? Não ver os órgãos parte por parte. Vai ser um assunto para a próxima aula. E aqui também nós temos o sistema circulatório, também chamado hoje de sistema cardiovascular. Os dois nomes a gente pode encontrar, tanto circulatório como cardiovascular, que é formado pelo sangue, evidentemente, mas também pelas artérias, pelas veias, pelos capilares e pelas células sanguíneas. Hemácias, que são os glóbulos vermelhos, como a gente está vendo aqui, os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos e as plaquetas,
que são as estruturas que vão formar o sangue humano. A homeostase, quando a gente fala de homeostase, a gente está se referindo ao equilíbrio do organismo, o equilíbrio dos sistemas, ok? A palavra homeostase, se a gente for traduzir, homeos quer dizer o mesmo e ficar, ou seja, equilíbrio interno. Para um sistema funcionar bem, os outros também têm que estar funcionando adequadamente, senão a coisa não anda. Ok? Precisa haver uma harmonia. Esse equilíbrio é levado através de uma harmonia, de uma organização. Se um dos sistemas sai da linha, desequilibra tudo. Ok? Então existe uma interligação, vamos dizer assim. Não quer dizer que o sistema é totalmente dependente do outro, mas para funcionar, precisa que o outro esteja funcionando adequadamente. E aí nós vamos estudar todos os sistemas que a gente possui no nosso corpo, todos eles, a partir da próxima aula, ok? Então, todos os sistemas possuem uma pequena participação para garantir a homeostase, como a gente já falou ainda agora. Para que haja homeostase, cada sistema tem um papel fundamental. O sistema cardiovascular, como nesse exemplo aqui, vai garantir que os nutrientes obtidos pela alimentação e o oxigênio da respiração vá para as células. Se houver uma falha no sistema cardiovascular, por exemplo, os nutrientes e o oxigênio não vai seguir para as células, aí vai causar problema. É aí quando, por exemplo, a gente vai estudar isso melhor no sistema cardiovascular, pode ocorrer o infarto, por exemplo. Infarto agudo do miocárdio, a parada cardíaca. Por quê? Os nutrientes não chegaram, alguma coisa impediu. Um bloqueio ali nos vasos sanguíneos impediu que os nutrientes, no caso vindo da alimentação, como também o próprio oxigênio, chegasse até o coração. Sobretudo o oxigênio, né? Sobretudo o oxigênio, no caso do coração. Esses sistemas também atuam no sistema nervoso e endócrino, também uma coisa vai estar ligada à outra, gente. Lembre disso. Não tem como desmembrar um sistema do outro. Sistema nervoso, sistema endócrino, digestório, respiratório. É uma cadeia. Todos têm que estar funcionando, cumprindo o seu papel. Não é esperando que o outro cumpra, até porque o outro não vai ter o papel, aquele papel. O outro já tem o seu papel. Então, cada sistema vai precisar ter o seu papel. Ok? Cumprir o seu papel. Outro detalhe também é, evidentemente, que existem fatores externos que vão influenciar o nosso organismo. Certo? A temperatura, o pH, concentração de glicose, o próprio equilíbrio interno, o próprio meio externo, como o ambiente, por exemplo. São vários fatores externos e internos que vão afetar a questão do equilíbrio. Ok? pH do sangue afeta. Se o sangue for ácido, você vai ter problemas. O sangue não pode ser ácido. Ok? Concentração de glicose. O excesso de açúcar no sangue é coisa boa? Não é coisa boa. Também vai causar problemas. A célula precisa absorver esse açúcar, esse excesso. Não pode ficar acumulando. É onde acontece a diabetes. Tudo isso a gente vai falar com mais detalhes. Ok? Quando a gente for estudar sistema digestório, endócrino, respiratório, circulatório, imunológico, tudo isso a gente vai debater nas próximas aulas. Feedback negativo. O feedback negativo é um mecanismo importante para a manutenção da homeostase, para a manutenção do equilíbrio dos sistemas, do equilíbrio orgânico. Ok? Ele vai reduzir uma alteração inicial e vai, no caso do feedback negativo, por exemplo, regular nossos hormônios. Um exemplo bem prático é a questão da insulina pós-almoço, da glicose, pós-almoço. A questão do controle dos níveis do açúcar no sangue. A gente sabe que existem valores estipulados que são considerados normais, um pouco acima ou muito acima. Se tiver muito acima, a pessoa está diabética. Okay? E aí tem os níveis de diabetes, né? Se a gente tiver a oportunidade, a gente vai falar um pouquinho também sobre isso no sistema circulatório também, quando a gente for estudar. Quando a gente faz uma refeição, por exemplo, a glicose naturalmente sobe.
o açúcar sobe naturalmente. Ok? Então é necessário que a insulina também cresça, aumente, para controlar aquela taxa de diminuição. É tanto que existem exames que são feitos de insulina após o almoço. Insulina pré-prandial, o nome do teste. Você faz depois do almoço, para justamente ver como é que está essa questão do equilíbrio. Ok? Então, no caso da insulina, o feedback negativo vai ser o quê? Ela reagir pós a refeição para reduzir aquela taxa de glicose que ficou elevada naquele momento da digestão. Ok? Então, a gente encerra por aqui nessa aula sobre fisiologia e homeostase. Lembrando que a homeostase tem papel primordial no bom funcionamento do organismo. Isso a gente não pode esquecer, a importância dela. E lembrando que a fisiologia é o funcionamento, o perfeito funcionamento do organismo em equilíbrio. Cada sistema, cada órgão exerce o seu papel e faz com que o organismo funcione adequadamente. Por isso que qualquer problema de saúde mais sério acaba afetando os outros sistemas, as outras áreas orgânicas. Ok? Qualquer que seja um problema de saúde mais sério, um problema intestinal mais sério, que a pessoa tenha sido internada por aquele problema, pode até causar uma infecção generalizada, a depender do quadro, a depender do grau do que o problema tenha alcançado, certo? Então, lembrando disso, fisiologia, funcionamento, homeostase, equilíbrio, e nós vamos falar muito de homeostase quando a gente fala de corpo humano, quando a gente fala de organismo, ok? Então, na próxima aula a gente começa já propriamente a falar um pouco sobre alguns dos primeiros sistemas. Nós vamos ver todos, mas vamos começar pelos primeiros, por aqueles por onde passam o oxigênio, por onde passam os nutrientes, e depois, assim sucessivamente, a gente vai chegar até o último sistema, ok? Um abraço, até a próxima aula.